Bom dia, Marcelo. Sem Kang, bom dia. Bom dia, Valdirzão. Tudo bem? Como é que tá o tratamento aí? Cara, tá caminhando. Às vezes eu Uhum, sinto melhor, às vezes eu sinto que não evoluiu muita coisa. Hoje, por exemplo, eu tava meio bravo. Acordei agora meio bravo. Acordei às 4 horas da manhã, não vou orar, não adianta nada. uhum. Eu tava meio bravo com Deus. Eu falei pra ele, pô, senhor, eu oro, não muda nada. Já ficou bravo com Deus assim. Não adianta falar, não adianta fingir que não tava bravo, tava. Agora eu acordei, faltando uns 15 minutos, falei, quer saber, não vou orar não. Depois eu acordei agora, falei, também vou orar sim, vou falar, trocar uma ideia com Deus. E Tá certo. agora, por exemplo, estou com uma dor terrível na perna esquerda. Muita dor. Sei. Que coisa, né? Não, cara, é impressionante. Ai, E às vezes eu dou uma animada, sabe? Mas não adianta a gente desanimar, porque vou correr para onde? Vou buscar quem? é isso mesmo. Deus está me sustentando até hoje, me sustentou até hoje, só Ele que tem. O Pedro falou, só tem essas palavras de vida eterna. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Ele não sei nada, não adianta. Deus é Deus, eu sou homem. Então vamos nessa. Se é assim que tem que ser, vamos nessa. É, Mas tem hora que eu fico meio punk, sabe? Meio bravo. Meu Deus, o que é isso, cara? Ontem eu estava deitado aqui na cama, pra não... aí fui levantar, não consegui cair, caí no chão, fiz xixi tudo, sabe? Pelo amor, uhum, então, umas 3 horas tentando levantar aqui do chão, me deitado no xixi. Eu fiquei tão bravo, tão revoltado. Não conseguia, escorregava. Meu, desculpa a expressão, mas que merda, cara. Meu Deus, que uhum. situação é essa? As pernas não têm força, o braço não tem força, tudo dói. Eu tenho uma fratura no pulso esquerdo, não dá para apoiar no pulso. Os dois joelhos, tá, eu fazia uma força deles, sabe como foi? Estrada tudo, não conseguia levantar. Fiquei tão revoltado. Falei, pô, isso aqui é humilhante, sabe? Situação humilhante, humilhante. Um cara que corria 7 quilômetros até a academia, treinar 2 horas e voltar a correr. Chega no É. estádio, falei, Senhor, que situação é essa, Deus? Aí depois eu fiquei pensando, sabe o que é? Hum, A gente fica velho, cara. E ficar velho é uma porcaria. Ficar velho não tem chance. E todo mundo vai morrer um dia. Assim, eu fico pensando assim, sabe, sem quem? Não adianta nada, um hum, dia não morre mesmo. Todo mundo vai morrer. Hoje, se Jesus não voltar, todo mundo vai morrer. E eu vou morrer de que jeito? Deteriorando, vai acabando, vai acabando, vai acabando.
Então, Valdir, mas aí que eu vejo que tem realmente essa questão, sabe, a tua graça me basta, né? Claro, eu vejo tua situação, não é uma situação fácil, mas eu tenho um amigo meu, né? Um colega meu, colega de faculdade, e a gente jogava vôlei junto, ele era do time da USP, e é um cara assim também atleta, sabe? Aquele que vivia pelo esporte, fazia tudo, né? E aí ele sofreu um acidente de moto, sabe? É, 24 para 25 anos, sabe? No auge da idade dele. meu, Ele ficou, ele ficou paraplégico, né? aham, E não conseguia fazer mais nada, meu com Deus. 20, com 24 para 25 anos. Então, você viu, eu tive E, um pouco, né, pensando nesse lado, né? então, e aí ele ficou revoltado com Deus, né? Sabe? Aham, E foi assim um baque para todo mundo, né? Porque a gente era da mesma turma, né? Fazia as mesmas coisas, jogava bola, era tudo, né, uma galera vamos dizer assim, cultuava o corpo. Vou sim. ser sério para você, né? Nessa idade. Também corria todo dia, 8 quilômetros por dia lá na USP. E de repente aconteceu isso com esse rapaz, sabe? Não E, dependendo. e por causa. E eu vou falar para você, né? Hoje claro, continua com esse problema, nunca mais se recuperou, né? Porque quebrou a coluna lá. Mas ele se converteu, ele estava afastado de Deus, né? Hum, Ele se converteu, ele, eu conversei bastante com ele, né? Na época eu não era crente, foi antes de eu ir para os Estados Unidos, antes de eu me converter também. Mas no caso dele, foi uma conversão assim muito radical, sabe? Porque hum, ele falava para mim, ele tinha desejos suicidas, sabe? Porque a vida dele, né? Tudo era essa questão do corpo, tudo era essa questão, né? Gostava de viajar, fazer caminhada, fazer, sabe, aquela esporte radical. Era tudo era isso aí na vida, né? Na vida dele e na minha também. Eu também gostava dessas coisas, né? E mas no final ele, né? No começo ele ficou 3, 4 anos revoltadíssimo com Deus, né? Perguntando por quê. Até que Deus respondeu para ele: minha graça te basta, eu quero te usar, né? Do jeito que você é, né? E ele virou, só para você saber, depois ele fez ele tinha estudado comigo na Poli, né? Engenharia elétrica, tinha uma carreira brilhante, foi fazer mestrado nos Estados Unidos, e depois Deus falou, não, não é nada disso que eu quero de você, né? Aí hoje, ele é capelão de um hospital. Então, ele vai lá, todos os dias, ele dá de cadeira de roda, claro, né? Todos os dias ele vai lá no hospital, ele ora pelas pessoas, ele fala de Jesus, ele, ele, isso já quer ver, fazem mais de 30 anos, né? Casou uma moça muito piedosa, porque para casar com alguém nessa condição, né, é muito difícil. Então e, e a graça de Deus é suficiente para ele, né? E ele, hoje ele é uma pessoa, né, que eu considero uma das pessoas mais espirituais que eu conheço,
sabe? Sabe proximidade de Deus, Valdir? Porque Ach- Deus ach- Achava que sabia disso aí, cara. é, De proximidade. hum, então, proximidade de Deus, intimidade com Deus. Ele vai lá, todo dia ele vai lá nos hospitais, que ele faz capelania, ele prega a palavra para aqueles doentes, ele leva esperança para eles, porque ele tem uma condição que ele sabe do que ele está falando, né? Uma coisa é eu ir lá falar para um cara que está doente, com câncer terminal, né? É diferente, sabe? A pessoa precisa ter empatia mesmo, né? Então, para mim, ele é um exemplo, né? De vida. Ele, tem aquele outro rapaz também sabe aquele, como é que ele chama? É um moço lá que nasceu sem perna, sem braço, sem nada, só um pouquinho de gente. Já Não vi, sei se você já já vi, viu. já vi. Então, são caras assim que são especiais, sabe? É. Então, Porque eu tô com tanta dó de mim que eu falo assim, e esses caras são especiais, mas eu sou o quê? você é especial, você é amado de Deus, você é alguém que Deus pode te usar, desde que você queira se deixar ser usado, né? Eu tenho várias pessoas em Você sumiu o condições. seu som disso aí. Você tá no carro? Viajando? Não, não, hoje não. Tá me ouvindo? Ou agora tô. Então, Valdir, tenho amigos meus, né, que em situações que, vou dizer que são piores, né, mas em situações similares à sua, né? E a única coisa que eles fizeram, eles oraram para Deus e, e se integraram e falaram: Deus, usa-me a mim, do jeito que eu tô, né? Tem mais um exemplo muito bom também, né, que eu tenho, que eu trago para minha vida, certo? São exemplos mesmo de pessoas. Tinha um pastor, ele já faleceu agora, né? Tinha um pastor, o John Hatcher. E é interessante que o Steve conhece todo esse pessoal, depois você pode confirmar com ele, tá? Um é o Davi Lin, que esse virou paraplégico. O John Hatcher é um cara também muito especial. Uma vez ele estava aqui em casa, ele é um pastor americano, né? Missionário aqui no Brasil. Ele estava na época estava com 80 anos. E ele morava em Açaí, não, em Uraí, Paraná, né? E aí um dia ele veio aqui em casa, ele veio com a esposa dele, eles eram dirigindo o carro, né? E a gente estava conversando aqui na mesa, né? De almoço, ele tinha acabado de almoçar, e eu perguntei para ele, pastor, quando é que o senhor vai aposentar, né? E ele falou, olha, na Bíblia não tem aposentadoria, não. É. Aí eu falei, é? Eu falei, não, não tem não. Aí ele falou, eu vou continuar trabalhando. Ele estava com 80 anos, eles estavam abrindo uma igreja nova lá em Uraí. Ele e a esposa dele. A esposa dele devia ter 79 e ele tinha 80. Dois velhinhos, cabelo branco, tudo. E aí eu falei, mas e aí, como é que é, né? Já tá com 80 anos e tal. Ele falou, não, ó, por mim, eu vou morrer no púlpito, né? Assim, falou assim, eu não tenho aposentadoria, mas olha que interessante, ele falou um negócio para mim, se Deus assim quiser, né, né, e se acontecer alguma coisa e eu não consegui mais pregar, não consegui mais ter uma vida, né? Ele falou assim, Deus ainda pode usar o corpo de um velho, né, para trabalhar na vida de um dos meus filhos. Ele, que interessante, né? Falou assim, aí ele falou, imagina que eu esteja com Alzheimer ou que eu esteja com alguma coisa assim, né? Deus tem direito, ele falou assim, Deus tem direito de usar esse velho corpo que para o mundo é imprestável, até para mim é imprestável, mas ele ainda pode usar esse meu corpo, se ele assim quiser, para trabalhar na vida de um dos meus filhos.
E eu guardei aquilo, sabe? Eu, na hora, não entendi direito o que ele estava falando. Falei, mas que coisa esquisita, né? E você sabe o que aconteceu? Depois de um tempo, acho que com 85 anos, ele pegou Alzheimer, né? Aí ele pegou Alzheimer e um dos filhos dele, o pastor Paulo, que era um pastor de uma igreja, numa das igrejas que ele tinha fundado lá atrás, na década de 50, 60, né? Uma igreja muito grande lá de Manaus, a Igreja Batista, né? Acho que era a primeira igreja batista lá de Manaus. E o pastor Paulo pegou câncer, o filho dele pegou câncer, e ele pegou Alzheimer, né? E aí ele estava já, né, com muito problema de memória, não lembrava mais de mais nada. E aí o pastor Paulo resolveu voltar para os Estados Unidos, os dois eram missionários, né? E, e ele resolveu cuidar do pai dele. Exatamente aquilo que o pastor Hatcher tinha pregado, né? Tinha me falado, né? Que Deus tinha o direito de usar um corpo imprestável, né? No caso que era o dele, né? Que estava com Alzheimer, para trabalhar na vida do filho dele, né? Que estava com câncer. E aí eles foram para os Estados Unidos, os dois se aposentaram, e aí o Paulo, né? Foi lá para cuidar do pai e da mãe. Então, eu falo assim, a gente nunca sabe, né? Eu tomo essas lições para minha vida, né? A gente nunca sabe os desígnios de Deus. Mas uma coisa eu aprendi com os dois, né? Tanto com Davi quanto com o pastor Hatcher, né? Deus tem direito de usar. E desde que a gente se deixe usar, é Ele que vai fazer a obra, não somos nós, né? Então, eu entendo a tua situação, Valdir, eu entendo a tua frustração, né? Eu passei esse momento com esse amigo meu, ele ficou 3 anos extremamente deprimido depois que aconteceu o acidente, né? Mas foi através desse acidente que o Davi sofreu que ele se reconciliou com Deus e depois ele se deixou usar por Deus, né? E Deus usa ele de uma forma tremenda. Ele é capelão, né, em vários hospitais lá na região de Los Angeles, e ele é uma bênção, sabe? Então, Deus, ele quer usar a gente do jeitinho que, que ele deseja, né? E para mim, o que valeu essa semana foi aquele Salmo 123, né, versículo 2, né? Olha para as mãos de Deus, olha o que Deus está fazendo, né? E se deixa usar do jeito que Deus fez. Né? Então, isso é um exercício de fé também. Às vezes a gente acha que Deus só pode usar a gente quando a gente está 100%, quando a gente está perfeito, né? E o que Deus tem me ensinado é exatamente o oposto, né? Deus, ele vai usar a gente do jeito que ele fez, do jeito que ele faz, né? Do jeito que ele quer. E a gente é que tem que se deixar usar, né? Como o Davi, como o caso do John Hatcher, né? Esses homens são bênçãos de Deus, porque eles se deixam usar. Tá? Eu queria orar por você, Valdir, né? Porque eu sei que, que não é fácil, né? Mas não é do nosso jeito. É o que você, o que eu ouço quando você tem, né, essa autocompaixão, esse é que você está dizendo não para Deus. Você está dizendo assim, Deus, o Senhor não consegue me usar do jeito que eu estou. O Senhor não consegue. Mas eu vou Mas aí, falar para você, Ele consegue. Do jeitinho que Ele te fez. Tá? Ele consegue. Por quê? Porque não é pela tua força. Né? É pela, é pela graça e é pelo poder do Espírito Santo que Ele vai poder te usar. Tá? É só isso. Querido Pai, queremos orar pelo nosso irmão Valdir. Eu sei que
Dor é alguma coisa que realmente grita na nossa carne, que, como Paulo diz, Pai, é o espinho na carne, Pai. E, e nós entendemos, Pai, que nós somos carne, nós somos humanos, Pai. Mas nós cremos, Pai, pela fé, que o teu poder é maior, que teu Espírito Santo pode nos envolver, que teu Espírito Santo pode nos trazer, Pai, cura, que pode nos trazer esperança, e mesmo que a cura não seja física, Pai, pode nos trazer essa cura espiritual que a gente busca tanto, Pai. Assim como o Senhor tem usado o Davi, assim como o Senhor usou o John Hatcher, porque o Senhor permitiu, o Senhor colocou eles em situações e eles se deixaram usar, Pai. Nós pedimos agora também pela vida do Valdir, que o Senhor mostre para o Valdir como o Senhor quer usar ele, Pai. Ainda que esteja numa situação que para muitas pessoas, Pai, seja impossível, Pai, mas para o Senhor tudo é possível. Então, nós oramos, Pai, por esse milagre, Pai, o milagre da submissão, o milagre da conversão da alma, Pai, para que ela se coloque debaixo do teu senhorio novamente, Pai. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos por esse irmão tão querido, esse irmão que tem sido um exemplo aqui no nosso meio, Pai, que nós não temos, Pai, o direito de definir, de dizer o que nós queremos que o Senhor faça. Ah, isso, assim eu faço, assim eu não faço. Nós temos, Pai, o direito de sermos seus servos, Pai, de olharmos para as tuas mãos, enxergarmos aquilo que o Senhor está fazendo. E debaixo disso, Pai, nos submetermos, mesmo quando as situações não nos parecem favoráveis, Pai. Mas o Senhor sabe, a tua graça, Pai, e a tua misericórdia, ela é grande, ela é infinita. Nós queremos, Pai, nos apoderarmos desse infinito de Deus. Nós queremos, Pai, te conhecer ainda mais. O Valdir quer te conhecer, Pai. O Valdir quer conhecer a tua graça. O Valdir quer experimentar, Pai, a tua boa vontade, o teu amor, Pai, que se manifesta através dele, através de um corpo, Pai, que as pessoas desse mundo podem não dar valor, mas que o Senhor dá muito valor. O Senhor sabe porque o Senhor fez ele dessa maneira, Pai. O Senhor sabe porque o Senhor o colocou nessa situação. Porque é através das coisas loucas desse mundo, Pai, que o Senhor se revela. E que o Valdir seja um exemplo, Pai, das coisas loucas desse mundo, que o Senhor consegue trabalhar, que o Senhor consegue usar, que o Senhor consegue alcançar outras pessoas, Pai, que o Senhor consegue demonstrar o seu amor. Porque tem muitas pessoas, Pai, que talvez estejam em situações similares a Valdir, e eles também não entendem ainda, Pai, o teu amor, como experimentar o teu amor até numa situação tão desfavorável, Pai, que aos olhos do mundo pode parecer loucura, mas que aos olhos de Deus, Pai, é exatamente isso que o Senhor deseja, Pai. Todos nós, Pai, um dia vamos passar por situações, podemos passar por situações desfavoráveis, Pai. Mas nós vamos olhar para a vida do Valdir, nós vamos olhar para a vida do pastor Hatcher, nós vamos poder olhar para a vida do Davi e nós vamos poder enxergar a tua graça e a tua misericórdia na vida desses homens, desses grandes homens de Deus, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Nós oramos pela vida do Valdir. Muito obrigado.
E nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. 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 Vamos nessa, Senhor. Bom dia, irmãos. Bom Cheguei dia, agora. bom dia. Bom dia, Cheguei querido. agora. Não, Bom o que está dia também. acontecendo, Valdir? Estamos aqui ao teu lado. Então, deixa eu te explicar o que aconteceu, brother. Ontem eu caí no chão aqui em casa, fiz xixi tudo em mim, fiquei umas 3 horas tentando levantar, escorregando no xixi. Fiquei muito revoltado, muito bravo, muito, muito, muito bravo. Não conseguia, porque eu tenho uma fratura no pulso, não conseguia apoiar no pulso, os dois joelhos não conseguia apoiar. Foi muito humilhante, me senti humilhado, desprezado, arrebentado, jogado no chão. Acordei hoje às 4 horas, falei, não vou orar não, estou bravo com Deus, que comigo, da inutilidade que eu sou. Aí agora o Senhor, eu estava pensando, Senhor, é isso mesmo. Todo mundo vai morrer, eu vou morrer um dia, estou deteriorando, meu corpo está acabando, mas quanta gente precisa de mim ainda? Não sei. De repente, esse tempo atrás eu estava nessa situação, isso vai e volta de vez em quando. Mas um dia eu estava orando ali embaixo do meu pé de manga, e Deus falou isso para mim, a minha graça te basta, não vou te curar. Eu falei, Senhor, mãe, eu não vou curar, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí eu liguei nessas crises que dá de vez em quando, de revolta. Normalmente eu sou um cara animado, vocês conhecem a mim. Normalmente eu sou um cara animado, eu vou para cima, eu falo, não, é assim mesmo, vamos lá, vai rolar, vai rolar. Mas de vez em quando é esses downs, sabe? E eu tava nesses downs assim, aí eu liguei tava conversando com o Fius falou, Dinho, vamos fazer o seguinte, enquanto a gente está na sua situação, sendo um cara animado, aí você liga para mim, você me joga para cima. Eu falei, então tá, então vamos nessa. A gente fez um negócio para eu gravar algumas coisas no YouTube e dar as mensagens assim para as pessoas que estão na situação igual eu. Aí eu fiz até algumas mensagens, mas depois eu falei, quer saber, não adianta. Mas agora o que você estava falando, eu falei que realmente é isso aí. Eu para usar um cara igual eu era atleta, não sei o que, tudo tá fácil. Agora, qualquer um fala, esse cara tá numa boa, mas ver um cara numa situação igual a minha e falar assim, não, vamos seguir com Deus, não é fácil. Então vamos nessa, vamos nessa. Até que orar agora, falar com o Senhor, vamos nessa de novo então, Pai. Vamos nessa, estamos juntos, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Pai. Eu reconheço que peço perdão por ter ficado revoltado com o Senhor ontem. E peço perdão, Senhor. O Senhor sabe as coisas, eu não sei de nada, o Senhor está ligado em tudo. Então eu não sei o que vai rolar no futuro. De repente, o Senhor está. De repente, posso até ser exemplo para alguém que pede admiração. Eu quero ser assim, quero ser instrumento das suas mãos mesmo. Tá? Hoje vai rolar o batismo lá. Vai ter uma galera da Unesp que vai lá. E o senhor vai. Um garoto daquele veio olhar para mim e vai falar. Todo mundo vai olhar e vai falar que eu não sou nada, mas de repente, uma palavra para alguém, não sei, Senhor. Estou aqui, vejo que eu pai, eu vejo que eu faço por aqui, mas eu queria caminhar com o Senhor de novo. Perdoa, Senhor. Perdoa, Jesus. Não é revoltado com o Senhor, não. Vamos nessa, Senhor. Vamos lá junto de novo. Vamos nessa. É isso. Porém, é isso que Amém. aconteceu. Nós estamos juntos de novo. Vamos nessa. Estamos juntos, esquece e bola para frente, bola para cima, bola, bola para dentro da cesta. Vamos nessa. Me perdoe, minha, e não adianta disfarçar, falar que eu não sou, que eu estou numa boa, que eu não estou. Mas agora, estou Você numa boa. estava sozinho em casa, Valdir? Não, é que eu estava no quarto.
Ana Não veio tinha mais também. ninguém? Não tinha mais ninguém em casa para te apoiar, te ajudar? Pior que tinha. Pois a Ana veio me ajudar. Assim, ela achou que propósito, sei lá o quê. Fiquei muito bravo com ela também. Depois eu perdoei ela. Não quis conversar com ela. Falei, o que você queria que eu fizesse? Eu fizesse alguma coisa. Ela chegou, eu estava caído no chão e falou, você vai cair. Virou as costas e foi lá para a sala, esqueceu, dormiu e largou. E eu também sou muito orgulhoso, não chamei mais ela não. Depois de duas, três horas, ela veio e me ajudou. Talvez isso. Enfim, é isso. Agora, por exemplo, eu não consegui sair da cama ainda. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Obrigado, sem cangue. Foi muito bala que você falou. É isso aí, a vida é assim. Vamos lá. Ainda estou um pouquinho bravinho, não com Deus agora. Eu estou aqui. Vamos lá, resignação, resiliência, força. Então, Ô, Valdir, bom dia. bom dia. Você está me escutando? Tô rindo? Pode falar, Sou eu. Valdir, queria falar uma coisa para você. pode falar. Acho que de todos aqui, você é o cara mais presente, assim. Você é uma inspiração para todos nós. Eu estava mais assíduo antes, né? Esse tempo eu estou mais relaxado, assim, na, na presença do Havruta, né? E não é só no Havruta também, mas você é uma pessoa muito presente no dia a dia das pessoas, né? Você sempre me liga, você liga para as pessoas, para saber como é que tá. Você tem uma sensibilidade muito ímpar, assim, sabe? Acho que isso, acho que todos vão concordar comigo. E com certeza você é a pessoa mais notada aqui, né? Se você não vem, as pessoas vão sentir falta. Por quê? Porque não é normal você faltar. Eu acho que eu já tomei assim, o pessoal faltou, se não vê, normal. Agora o Valdir não, o Valdir meio que, né? Acho que o último domingo entraram outras pessoas, mas vi que não tinha ninguém, foi saindo, né? Eu nem entrei no último domingo, mas acho que essa presença sua, sabe? Eu vejo com isso a marca da fidelidade de Deus. Quantas vezes você ligou para mim, preocupado comigo, sabe? Esse cuidado pastoral mesmo, sabe? Que hoje você não vê mais. Você se preocupa com as pessoas. E, mas parece que dá a impressão que você precisa carregar essa cruz sozinho. É isso que você está carregando. É, é fácil falar assim, ô Valdir, você tem que fazer assim, assado, né? Que se você fizer desse jeito, daquele jeito, vai resolver tua vida, né? É fácil falar porque eu não estou no seu lugar, né?
Eu não sei o que é viver a tua vida. Então, eu não sei dizer, eu não sei o que falar. Agora, certamente você vai precisar vai ter que se adequando a essa nova situação. Não é nova, né? Já é de um certo tempo, mas como isso tem sido meio recorrente, você vai ter que se adaptando a essa nova realidade, né? Eu já te falei da garrafinha, Já. né? E também tem uma questão da sequência, né? De Eu repente, entre lembrei levantar. umas 300 vezes ontem. Falei, por que eu não vou lá e pego a garrafinha igual ele falou? Aí Eu eu agora, acho que talvez seja a primeira coisa que você vai fazer hoje, né? mas é isso mesmo, agora que eu falei, agora, acordei 6 e pouco, falei, acordei 4 e pouco, falei, não vou orar não, não adianta nada. Depois eu falei, não, vou. Aí 6 e 6 eu falei, vou entrar e vou orar e que se dane, e vou pegar a garrafinha, um pouco, né? E vamos nessa, né? Porque você tem que se adaptando à nova situação, sabe, Valdir? Porque isso vai voltar a ocorrer de novo. E É, outras essa daí, vezes você vai ficar bravo, você vai ficar nervoso, né? Outra coisa, onde você está levando mais tombos, né? Será que não é o momento de você já ter um suporte ali para você se apoiar nele? É, você fala assim, mas não, eu consigo, né? Mas se tá muito recorrente, eu acho que é importante você pensar aí, sabe? Se adaptando, sabe? Se adaptando a essa nova realidade, sabe? É, senão, o que que acontece? A gente vai, é o que eu te falo, a gente vai cometendo os mesmos erros, é, né? Isso vai se tornando, e depois você vai ficando bravo, e eu acho que tem que ter um certo aprendizado aí, sabe, Valdir? Não sei então, se você vai concordar comigo. eu concordo, sim. Às vezes eu acho que a parada é a seguinte, a minha discussão, a Ana fala sempre assim, né? Você vai ter que usar fralda. Mas eu não vou comprar não, porque senão daqui a pouco você acostuma, você acostuma. Entendeu? Você vai ter que. Se eu comprar se a gente comprar sabe quando a gente foi pro navio, a gente Uhum. alugou aquele scooterzinho elétrico. Só que se a gente comprar um, vai viciar, você vai acostumar e não vai forçar mais para andar. Uhum. E- Mas eu não sei se é o caso. E pode até ser que eu acostume mesmo e não forço mais. Mas pelo que eu me conheço, não vou entrar nessa, né? Porque eu sou teimoso, sabe? Você me conhece, né? Eu teimoso, gosto de Uhum. tentar, gosto de forçar, gosto de procurar limites. Só que os meus limites antigamente, que era era de ver que. Meu, eu fiquei em quarto lugar no torneio de tênis aqui, já com o Parkinson. Eu pedalava 30 quilômetros por dia. Eu não acho que um cara que tem músico igual eu vai. Há 4 anos atrás eu pedalava 30 quilômetros por dia, sem. Tô querendo menosprezar você não, mas sem auxílio de pedal. É, eu sou teimoso, eu acho que eu não vou Se deixar de entregar. procurar. Acho que eu não. Mas eu acho que a palavra é adaptação. É, Eu não acho que ainda, porque, assim, muito dessas coisas vem da cabeça, sabe? né? Você está se recusando de se entregar e você está certo. Aqui, a Ana também pensa no lado, por exemplo, o de usar fralda, né? Talvez tem situações, né, por exemplo, está em viagem, por precaução, por precaução, talvez.
futuramente, talvez não agora, mas futuramente você vai precisar. Mas para já, o que que você precisa para já que você precisa para o futuro? Eu acho que para já você precisa dessa garrafinha. É. Por quê? Porque vai fazer xixi é emergência, entendeu? É uma questão emergencial. No Se meu você movimento, né? não se planejar, nunca vai acontecer. Então é Não- melhor se prevenir do que remediar. É, Tem que se adaptando, entendeu? Se você não fosse adaptando a essa nova situação, coloca essa palavra na sua mente. Eu preciso me adaptar, né? Senão você não vai, você sempre vai culpar a situação, porque a Ana não está, isso, aquilo, né? Fica ruim para a Ana, fica ruim para você também. Até por amor a ela, assim, sabe? Então você tem que ir se adaptando, de repente você vai precisar de apoio aí para vocês poderem se levantar, né? Então, não sei, são pequenas coisas, sabe, que lagarto vai você tem, fazendo. lagarto você tem moço um pouco inteligente, né? Um pouquinho lagarto você, isso aí, estupidez. É, tá certo, tá certo. Eu acho que é assim, usar sabedoria e largar a teimosia, né? Eu acho É, que isso é importante. burro eu não sou, eu sou teimoso. Agora, dos símbolos do burro é teimosia, né? Quer dizer, sou burro. É, a teimosia é bom e é ruim, né? O meu avô era muito teimoso. Uma vez ele estava teimando com todo mundo que ele não era teimoso. Aí o meu tio falou para ele, tá vendo? Pai, o senhor está teimando com todo mundo aqui há meia hora que o senhor não é teimoso. Todo mundo falou, o senhor é teimoso sim, vô. Não, não, não. O senhor não, você, aí, o senhor está teimando com todo mundo. Aí ficou evidente que ele era teimoso. Eu acho que eu tenho um pouco disso aí, sou bobatu. Mas vamos ouvir o Nizam, que é experiente, que ele tem a dizer. Olha, eu estou aqui. é, uma das coisas que eu falo que eu tenho aprendido ultimamente é que eu tenho limites. Cada vez eu vejo os meus limites reduzindo, me apertando um pouco mais. Eu concordo com os meus limites. Procuro fazer tudo possível para ampliar os limites. Mas eu tenho limites. Eu tenho andado sempre, quando saio de casa, com uma bengala, por segurança. Eu consigo andar sem bengala, sem problema nenhum. A Ibissa insiste, não, leva a bengala, porque a bengala é um apoio, é um cajado. Ela me auxilia em algumas situações que eu não preciso arriscar, escorregar, levar um tombo. E toda vez que eu medito em limites, a palavra de Deus nos fala de limites muito grandes que teremos quando o anticristo assumiu o poder. Vai ter limite que não vai ter jeito, mas vão ter limites e nós vamos poder ceder nenhum milímetro para o inimigo nessa hora. É a hora da verdade do cristão. A hora que percebermos que só temos a palavra de Deus. Todas as coisas, todos os eventos, todo o dinheiro, tudo vai estar fora do nosso controle. A única coisa que nós vamos ter é a palavra de Deus. Nessa hora, crer nessa
promessa que o Valdir recebeu e ouviu debaixo da mangueira. Minha graça te basta. Nós vamos ser, passar pela prova final, pelo exame final. E ouvindo o Valdir nessa luta dele aí, nessa limite que Deus deu a ele, e que eu sou parceiro, porque eu me vejo, eu olho para o Valdir e eu vejo eu amanhã. Eu tenho Parkinson e estou consciente de que o meu amanhã vai ser cada vez mais limitante. A doença nos limita, nos coloca muitos limites. Mas eu vejo isso como, ouvindo o Valdir, Valdir, Deus está te usando para nos alertar. Está mostrando sua luta. E se a gente vai ler Oséias, por exemplo, Oséias foi exemplo de, foi dado como exemplo do adultério de todo Israel. Pois é, aquilo ali é brabo, hein? E ele passou por coisas que não precisava passar. Exatamente. Casou com uma prostituta, sofreu. Humilhação, né, amigo? Então, Valdir, meus irmãos, eu acho que nós temos que estar alertas a todos os sinais e maravilhas que Deus está fazendo no meio de nós. E nós temos que estar alertas que precisamos passar, às vezes, por provações que, vencidas, só aumentam a nossa fé na palavra de Deus. Porque vai chegar uma hora que a única coisa que teremos será a palavra de Deus. E aí, confiamos na palavra de Deus? Hoje nós confiamos na nossa sabedoria, no nosso aprendizado, nossos estudos, nossas formações, nossa experiência. Vemos exemplos de fé listados lá em Hebreus 11. O, Sem citou mais uma pessoa aí, o Fletcher, que também é exemplo de fé. Mas cada um de nós vai ter que passar pela sua própria experiência de fé, que a nossa experiência vai depender de todo esse aprendizado, aprendizado por exemplo de outros irmãos e nossa própria experiência com o aprendizado. Meus irmãos, foi essa a minha percepção dessa situação do Valdir. Ô, Valdir, Oi. não tenha medo de usar fralda, e ela não vai tirar nada seu, só vai te ajudar. Não tenha medo de andar com um papagaio pendurado na sua cintura. Faz um laço nele e pendura ele na sua cintura. Ah, é, limite. Por que que eu uso óculos? Por que que eu uso fone de ouvido? Cada coisa é. Será que eu preciso? Sei lá, eu tenho um scooter, eu não sei.
posso até ter, posso até ter, se necessário. Eu não vou ter mais a força que eu tinha aos 40 anos, aos 30, aos 22, aos 18. Já era, né, Deus? Isso já foi, né? Não, e eu tenho que viver com o limite que tenho hoje. Como Esse dizia, limite é resultado de toda a minha vida. como dizia aquela personagem da televisão, isso não te pertence mais. Por que que eu vou agora ficar olhando para o que eu não tenho? Não tenho, não tenho. Eu acho que o grande aprendizado que a gente pode ter é dar glórias a Deus pelo que temos. Ai, meu Deus. Eu uso uma frase: quem não se satisfaz com o que tem, nunca vai ficar satisfeito. Ô, Valdir, cara, essa situação que tá acontecendo com você tá me inspirando bastante, cara. Porque tô com o nervo ciático inflamado, eu tô passando pelo mesmo problema que você tá aí, mas de outra forma, sabe? Sim, tá Eu ligado. tenho 39 anos, né? Não tô nem 40 ainda, já tô debilitado, por causa do nervo ciático. Aí eu comecei a me enxergar com as coisas simples que eu não conseguia fazer, que eu sempre sou bem ativo, sabe? Aí eu tava ficando irritado e da mesma maneira que você tava passando aí, cara. E eu tô aprendendo que eu só pioro a situação quando eu começo a me irritar e começo a me questionar Deus. E uma coisa que você tá passando aí me fez lembrar, cara, é de comparação. Às vezes parece que o diabo ataca a nossa mente, a gente fica se comparando com o passado, que eu É, caminhava, eu corria, agora não posso correr mais. Tava na academia, eu tava com dor, eu comecei a ir pra academia, exagerei, estraguei as costas. Aí eu poderia ter, né? Agora tem que fazer exercício sentado, né? Não consigo, lá no serviço, eu não consigo trabalhar como eu trabalhava, eu fico mais sentado do que em pé. Cara, e com essa situação em casa, tô me sentindo inspirado, porque, como Nizam diz, dos limites, cara. Quando Deus começa a colocar limite em nós, cara, porque ele, na realidade, ele sabe o que ele faz, né? E eu senti do coração aqui de te falar, cara. Você já pensou em escrever sobre essa situação que você vai passando, cara? eu escrevo muito, mas não sobre essas situações. Estou escrevendo. É, tem a ver. Sabe por quê? Porque você já tá me inspirando só de ouvir você falando. Imagine se você escrever e essa mensagem percorrer pro Brasil e pro mundo, cara. Quantas pessoas vão se inspirar através da sua mensagem? E quando a gente muda a ótica, né? Tira a ótica humana e entra na ótica espiritual, a palavra do Senhor fala que o homem natural não compreende nada, né? Eu acho que essa questão que eu fico me questionando também, eu fico me perguntando, questionando Deus por que disso. Deus, por Deus, tá fazendo. Eu fico com um monte de plano na minha cabeça. Quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas eu tô debilitado. Eu nem sei o que vai acontecer comigo daqui pra frente. Eu tô aqui, cheio de plano. Aí muitas vezes meus planos são frustrados, cara. Eu começo a me questionar. E você começou a falar aí, cara, eu senti do coração de falar pra você. Você escrever, cara. Já pensou em escrever isso, cara? Isso vai ajudar muita gente, meu. Porque os limites que você tá passando hoje vai ser inspiração pra alguém amanhã. Que já tá me inspirando aqui. Cara, eu agradeço a Deus por ter ouvido esse testemunho seu aí, que você passou e o que Deus tá fazendo, cara. Isso tá confortando meu coração de um jeito grandioso, porque eu tenho que sair pra trabalhar, tô com dor ainda, já tá mais de mês, não melhorou, parece que tá piorando. Eu fico me questionando e ouvindo o que os irmãos falou, o que o Nizam tá falando aí, cara. Isso confortou demais meu coração, cara. A gente acha que nossos problemas não, Deus, por que disso, por que daquilo, mas na verdade, às vezes o que nós estamos passando, as prisões de Paulo mais inspiravam o povo, né, do que deixava o povo mais debilitado, botava o povo para cima, as prisões de Paulo. O sofrimento que Paulo passava fazia o povo avançar mais ainda, né?
Então, cara, se- sei lá, que você possa escrever isso aí, meu. Essa mensagem sua, a sua debilidade que você está passando agora, seja inspiração para as futuras gerações, né, cara? Isso vai ser um legado que vai ajudar, eu tenho certeza, vai ajudar muita gente. Como tá me ajudando, só de ouvir vocês falando aí, o que você tá passando, que o Nizam. Cara, eu me inspiro cada dia aqui com o Ravru tá aqui, cara. E você, para mim, irmão, é inspiração, superação, de resiliência. E continua, irmão, não desiste não. Tamo junto. Meu, obrigado pela força. Bom, é que eu não vou contestar nada, não. Exemplo bom. Tá legal. Eu queria orar. O Tissem já orou, mas eu queria orar também. Senhor, muito obrigado, Pai, por estar aqui com os amados irmãos. Te louvo e agradeço, Senhor, pela tua graça e misericórdia, Pai. Ó Deus, tu conheces todas as nossas necessidades, limitações, as nossas fraquezas físicas, emocionais, espirituais. Todos nós temos vulnerabilidades, ó Pai, diante do Senhor. Ó Pai, como humanos, como frágeis, ó Pai, como pó que somos. Ó Deus, e estamos aqui num aprendizado, Pai. Vivemos aprendendo, Senhor. Nós nascemos, somos cuidados, transportados, somos dependentes. E essa dependência, Pai, também ela se eleva no início da vida, Senhor, e também em alguns momentos, não só depois dos 60, dos 70 ou dos 80, mas como o Washington falou, Pai, mesmo ainda na juventude, temos limitações diferentes, ó Pai. Sofremos, choramos, lamentamos, mas também agradecemos, ó Pai. Agradecemos porque estamos aprendendo, Senhor. Estamos aprendendo a depender do Senhor, Pai. E depender do Senhor também significa dependermos uns dos outros. E é isso que temos aprendido aqui, Pai. Te agradeço porque o Senhor me fez conhecer o Valdir num momento especial da minha vida, Pai, onde eu também tenho vulnerabilidades, ó Pai. E oro porque ele tem sido bênção na minha vida, como na vida de muitas pessoas aqui, Pai. Eu oro para que o Senhor sustente, que o Senhor guarde, que o Senhor faça com que a sua vida, Pai, seja inspiração para muitas pessoas, mesmo na fraqueza, Pai, mesmo quando achamos que não somos nada, que não somos ninguém, mas o Senhor está conosco, Pai. No deserto, o Senhor está conosco, nas nossas fraquezas, ó Pai. O apóstolo Paulo orou e pediu que o Senhor afastasse dele aquele espinho e o Senhor não quis. Assim também, Pai, há situações naturais da nossa vida e até contra a nossa vontade que fazem parte, Pai, da nossa humanidade. Nós pedimos a tua ajuda, pedimos o teu socorro, Pai. Pedimos a tua esperança, pedimos, ó Deus, que o teu Espírito nos guie, Pai, que guie o Valdir. Ao mesmo tempo eu te agradeço, Pai, pela sua casa, pela sua família, pela forma que o Senhor tem sustentado, Pai. Eu não tenho dúvida, Senhor, assim como o Tissem falou, o Steve, o Nissan, ó Deus, que o Senhor, e o Washington, Pai, que o Senhor tem usado e pode usar muito mais, poderosamente, a vida do Valdir, Senhor. Nesses anos, ele sabe muito mais do que usou no passado, Pai. A ti pertence, Senhor, a nossa vida, Pai, a ti pertence. E que o Senhor seja glorificado, Pai. E eu peço que o Senhor dê sonhos, dê esperança ao Valdir, mesmo em meio às suas limitações, ó Pai. Nós te agradecemos pela vida do Valdir, Pai, pelo seu ministério, Senhor, pastoral, pelo seu ministério missionário, de cuidado, Senhor, que o Senhor tem dado para ele nesses últimos tempos, ó Pai. Que o Senhor possa ampliar isso cada vez mais. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém, amém, amém. Vamos mudar essa página, então. Vamos partir para outra. Vou ficar aqui só. Amém, amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, Pai, porque a cada dia, Senhor, o Senhor nos mostra que Tu és o nosso Deus. E as Tuas palavras estejam gravadas em nossos corações e nossas mentes. Que as Tuas palavras, Senhor, sejam a nossa couraça, seja nosso escudo, seja nosso capacete e seja a espada, Senhor, que nos protegerá dos inimigos, Senhor. Pai, que possamos permanentemente estar vestidos, Senhor, com a Tua palavra. Que a Tua palavra seja a nossa proteção, seja a nossa segurança. Uma palavra Tua, Senhor, é mais poderosa do que milhares de exércitos, do que fortunas dos bancos, do que a força de nossos músculos, do que a nossa sabedoria. A nossa sabedoria, Senhor, só será se ela for uma imagem da Tua palavra, Senhor. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que a Tua palavra venha e habite em nós, através do Espírito Santo, através de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Fortaleça o nosso irmão Valdir, Senhor. Dê a ele sabedoria, humildade, paciência, para que ele possa continuar a nos se inspirar, Senhor, de que na luta o Senhor não nos abandona. E que saibamos, Senhor, que na luta nós nunca seremos abandonados. Que possamos olhar para as Tuas mãos, Senhor, como o servo olha para as mãos do seu Senhor e a serva olha para as mãos da sua senhora, Senhor. Que nós possamos olhar para as Tuas mãos através das Tuas palavras, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu não sei nada. Obrigado. Vou parar com isso, então. Para de ter dó de mim aí. Eu vou parar de ter dó de mim. Se eu voltar de novo, me dá uns troques de novo. Se eu voltar, se eu chorar de novo, me corrige de novo. Vamos nessa. Se chorar de novo, te mandar um lenço para você enxugar seus lábios. Tá. Talvez eu vá ter. Provavelmente, na hora que eu cair de novo, eu não vou ficar vontade mais. É dois trabalhos. É indisciplinar. Vamos nessa. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Vamos nessa. Não vou parar, não. Não parar, não. Até assim, Amém, amém. já levantei da cama, agora consegui, cheguei no banheiro já. E se essa é a vitória, então vai ser essa. Levantar da cama e chegar no banheiro.
Daqui a pouco vai ter um evento aqui, vai ter um batismo, e eu vou lá. Eu tinha decidido que não ia, mas eu vou. Vou. Amém. Amém, amém. Glórias a Deus, Valdir. Glórias a Deus. O Senhor te mantenha forte e animado. Forte e fraco. Na fraqueza, como é que é aquele negócio? Na fraqueza que Deus se É, apresenta? minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém, amém. Amém. Bom, pessoal, bom dia a todos. Deus Bom dia, bom abençoe. dia. E até amanhã, irmãos. Até amanhã. Que Deus abençoe Amém, a todos. amém. Obrigado, Até pessoal. mais. Tchau. Bom dia, Stevie. Irmão, Bom uma dia. ótima dia. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Amém, Deus nas alturas e paz aos homens que Ele quer bem. Amém. Glória a Deus. amém, amém. Maravilha, irmãos. Estou indo subir o telhado agora, instalar umas placas. Aí, se cuida, Hans. Porra, cuidado aí, velho. É, A sua casa mesmo ou você está instalando em outros lugares, ô Hans? eu estou instalando na casa de 2 pastores. Uhum. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Depois dá umas dicas para mim, ô Hans, qual o caminho melhor para essa energia solar aí, para É, fazer. eu geralmente eu mesmo instalo assim para os irmãos aqui, sabe? Porque daí fica bem mais em conta, né? Uhum. Porra, onde você consegue essas placas? Eu compro sempre do Alvinho, né? O meu genro. Você compra do Alvin? É, Eu Seu liguei genro? pro o Alvin me ligou esses dias, mas depois não evoluiu a conversa. Queria comprar pelo menos aquelas energia excedente dele, né? Uma outra hora eu quero ouvir um pouquinho, viu, ô Hans? Se sim. tiver. Ele tem que ser no estado de São Paulo, é só o negócio que ele vende, os excedentes dele. Não, fica à vontade. A gente pode ver como é que a gente faz isso aí. Isso aí é maravilhoso. Mas é só para o estado de São Paulo, Hannes? Igual o Lindo, por exemplo, o Alvin não poderia vender os excedentes, porque é 20% que já dá para economizar agora, né? É, isso se você não quiser instalar, né? Aí você já ganha 20% sem fazer nada. Então, Aqui tem já muito sol. Aqui tem muito sol, Valdir. E, é que o Valdir, Mas o Alvin, melhor é você instalar, porque aí você economiza muito mais ainda, só que aí você precisa investir, né? uhum. não, mas Mas se não você seria não quiser problema investir. Eu investir, estava conversando, se você não quiser quando investir, você me instruiu aquele negócio de fazer o Alvin, os 20%, já ajudava muito, né? E eu estava pensando, eu já poderia, esses 20% que já está no orçamento, poderia fazer exatamente, outras aí você já coisas começa já, né? economizando 20%, Mas melhor que o nada, né? ideal é que seria investir, né? Que você disse que reduz uns 80%, né? 80% dá para consumir mais gente ainda. É, faz isso, já começa economizando. E se eu começar economizando esse. Aí eu liguei para o Alvin, ele ligou para mim, ele estava em reunião, né? Eu mandei um recado para ele. Ele falou, depois eu entro em contato com você. Então, eu vou dar um toque para ele daqui a pouco também, de novo. Hoje não adianta, porque hoje é sábado, né? Ele deve estar descansando. Mas segunda-feira, se eu lembrar, estou gastando cerca de R$ 600 por mês. Isso. Vocês são dois, com 120 pau, já dá para ajudar alguma coisa, né? 120 reais dá para abençoar alguém. Maravilha. Agora, 80% de 600 são 6 vezes 8, são por 48.
São 48, 480 pau. Dá uma bela desconto. É, Um ano, com 2 anos eu pago as placas, depois é só economia, né? exatamente. Mas aí você viria aqui, Rani, você instalaria para mim aqui, no caso? Dá para combinar. Pode combinar, né? A gente acerta uma grana aí, a gente fala para mim. É só a gente combinar o horário, né? É, vamos ver. Até porque você falou que, por exemplo, eu tenho um terreno lá, caso eu resolva construir lá, dá para tirar as placas e levar, não dá? Dá. Ah, vou ver essa parada. Então falou, Bruno. Ô, Rani, mas cuidado, hein, velho? Você é grandão, você é fortão, mas cuidado pra subir nas coisas aí, né? Sim, sim. Eu tenho uma experiência ruim com esse negócio de subir em telhado. O tio da Ana subiu em telhado uma vez, caiu, teve que fazer uma cirurgia na coluna, velho. Cuidado aí, bro. É, esses telhados não é brincadeira. E você tá ligado, você é novo, né? Você tem quanto? 42 anos? 52. Eu vou fazer 50 agora em julho. Então, Tá um você é... menino. Mas assim, velho morre de toma de caganeira, você tá ligado, né? Com certeza. Então, o Dominique chegou bem lá nos Estados Unidos, como é que ele tá lá? Tá, ele tá trabalhando com o irmão lá, tá gostando bastante. Já trabalhou bastante. Primeiro dia que ele trabalhou com o irmão, trabalhou 11 horas. Nossa, coitado do Dominique. Não, tá amando. Tá ganhando, né? Que legal. Ele tá tá no Oregon, né? É, Que legal. Então ele tá amando. tá. Sua mãe segue estável, ô Hans? Como? Sua mãe segue estável de saúde? Sim, tá estável de Sim, saúde. graças a Deus. Graças a Deus, né? É Você só teve agora. visita? Foi seus pais? Seu pai teve aí, é? No Pompé? Meu pai, ele esteve aqui. ah, dificilmente vem agora. Uhum. Não, o Dominique foi com o seu sogro, não foi para lá para os Estados Unidos? Meu sogro foi. Agora ele está trabalhando com aquele brother lá, que é bem que você falou como que chama ele? Tem uma fazenda lá, não é? É, Legal. Ele vai ficar quanto tempo lá, Hannes? quem? Quem? O Dominic? Você está falando do Dominic ou o Valdir? Dominique, quanto tempo ele vai ficar lá nos Estados Unidos? Não sei. Imagina se ele acha uma gatinha linda lá, capaz de ele não voltar mais. Ele acha a gatinha linda. Tomara que ele ache, então. É, vamos ver se esse irmão lá com quem ele está trabalhando goste dele também. Aí se gostar, capaz de ele virar sócio dele, né? Ele já está com 70 anos, esse irmão. Cara, não tem como não gostar do Dominique. Dominique é muito jóia. Beleza. Tô indo, irmão. Tchau, tchau. Dá um beijo. Meu Carlos, a vida não é fácil, não. Como disse uma amiga minha, a vida não é para amadores. Verdade. Às vezes é bom dar um zão aqui. O pessoal me vê só quando eu estou animado, mas quando eu estou desanimado, meu, isso é recorrente. Dá 2 vezes por ano.
Só que cada vez dura 6 meses. Aí pega, né? Não, mas já superei. Mas é totalmente compreensível, sabe, Valdir? Não tem como você não se deparar, né, com essa. É porque o pessoal só vê você sem a crise, né? Quando vê, né, de vez em quando, não sei se você passa por isso, mas de vez em quando dá umas baixadas de bola, né? Assim, cara, É. pô, mas por que isso, cara? Pra que isso? Porque você vê o pessoal dando testemunho, não, porque eu passei por isso, passei por aquilo, mas passou, né? É. Mas, mas quando você está passando, bom, você está ligado, né? Você está passando por uma situação difícil aí também, né? Uhum. Mas é isso E o mesmo. Você, pessoal, a pessoa que está de fora, é como o Steve falou, né? Deixa eu passar um carro de som aqui na rua. tá vendendo o quê? Não é coisa boa, não. Acho que é uma funerária. Oh, Jesus. Eu não quero, não É a quero. nota de falecimento. Ah, por enquanto nós não, né, Lindo Carlos? É nota de falecimento. Tem essa prática aqui, né? Cidade pequena, né? Alguém falece, as funerárias saem anunciando na rua. Por enquanto nós não, né? Com a graça de Deus, não, né? Pela misericórdia de Deus, não. Você estava falando que o quê? Não, eu falei que o Steve, né? Falou, estava dizendo assim, né? Que falar, aconselhar, faça assim, faça daquele outro. É lógico que é uma é a reação, né? De ajuda, de apoio, mas não é algo tão simples, não, né? Para quem vivencia uma situação, às vezes, e na limitação física, principalmente, né? É, Então a gente entende que não é simples, não. Mas Deus é bom. Deus Deus é é bom e a bom. gente precisa adorar a Deus, né? No meio da dor. Glória para sempre é o Cordeiro de Deus, a Jesus, Senhor, ao leão de Judá, a rainha de Davi, e venceu e o livro abrirá o céu, a terra, o mar e tudo que ele está. O adorar e confessar Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobra, toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, sim.
Lindo. Deixa eu Oi, ver. tô aqui. Tinha sumido o som no final da música. Tô aqui. Eis que as forças do dele, a natureza e tudo que se fez, é mais que tu, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conhecer, as riquezas, tesouros desta terra, Deus. comparável para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, Me amou. me amou como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, Me amou. me amou, Aleluia, Senhor. me amou. Essa condição de te louvar sempre, Senhor, no meio da dor, no meio da angústia, do desespero. E te louvar no bem bom é fácil. Então, tudo jóia, Glória a fácil. Deus. Mas, Senhor, agora a gente tem uma oportunidade que o Senhor nos dá. Eu quero te agradecer por essa oportunidade de reconhecer isso, Pai, que no meio da dor, da derrota aparente, no meio da tristeza, no meio da angústia, do desespero, nós reconhecemos que o Senhor é Deus. E obrigado pela força desses irmãos, bicho. E que o Senhor tem dado como parceiros de luta. Eles não me criticaram, não me deram força. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado por essa oportunidade. Por esse alegria. O Senhor falar diz que a alegria, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas que a alegria vem hoje de manhã. Que a alegria vem hoje de manhã. Que eu seja instrumento nas suas mãos hoje. É isso que nós precisamos. Me dá força. Tu que há dentro de mim, Necessito necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração
necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero. Eu não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Com teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Glória a Deus. Sabe aquela música ali no canto que fala, o brilho deste mundo me apaga ante ti. Conhece essa? Não, A isso não. glória desta terra nada é. Conhece? Conheço não. Ele fala, tem uma parte que fala, tua presença está aqui, tua presença está em mim, e o teu povo te recebe, adorando-te. Conhece não? Não, não. Bonita, rapaz, louvor aí. O brilho Glória a deste Deus. se apaga ante ti, a glória desta terra nada é, tudo cai em tua presença, ó Rei. Formosa é tua presença, Senhor. Brilho deste mundo e apaga ante ti. A glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença, Rei. Formosa é tua presença, Senhor. Tua presença está aqui. Tua presença está em mim. E o teu povo te recebe adorando-te. Deixa eu dançar uma hoje. Formosa é tua presença, Senhor. Presença. Assim. Conseguiu pegar o tom aí? Não, não. Eu sou aquele que toca, é o Catando as Cifras, Valdir. Sou de. Eu te falei do meu cunhado, né, da minha irmã. Minha irmã dá aula de violão até hoje. Aham. E ela casou com um cara aquele que eu lembro, eu acho que eu te falei, né, do meu cunhado, que era chato pra caramba, que eu até briguei com ele. Falou. Falou, então, mas o cara tocava tanto, cara, mas tocava. Eu reconheci, eu falei, não, eu sempre falava para as pessoas, meu cunhado não vale nada como homem. Não sei se eu te falei que ele seduziu minha irmã tinha 16 anos. Falei isso. Foi tocando violão, foi que ele seduziu ela. Eu não sei, porque ela sempre foi. Aos 4 anos, minha irmã tocou na igreja e cantou o primeiro hino Ah, ela já da tocava misericórdia. também, né? Aos 4 anos. Acho que ela se encantou com a habilidade dele. Ele, sabe aquele cara charmoso, chavequeiro. Ele se encantou e caiu nas lábias dele. Aí eu fui falar com ele, porque ele era cara, amigo meu de dentro da minha casa, cara. A gente saía para a noite, às vezes, para evangelizar, fazer serenata e tal. De repente o cara veio chavecou meu bem, enfim. Aí eu fui falar com ele, falei, pô, Odair, você quero te levar para dentro da minha casa para fazer negócio. Aí ele falou, sua irmã caiu na minha, eu peguei mesmo.
Cara, eu dei um soco na cara dele. Brigamos, cara, discutimos. Fiquei nervoso pra caramba. E a gente ficou quase 30 anos brigado. A gente se reconciliou agora uns 3 anos antes dele morrer. Ele perdeu, olha como é que a vida é, Lindo. Ele estava perdendo a visão, ele estava ficando cego. E minha irmã me ligou desesperada em casa, que estava ficando cego, que precisava fazer uma cirurgia e tal. Sabe o que eu fiz? Eu paguei a cirurgia para ele. Sem reconciliação. Sem reconciliação. Aí, uns 3 anos atrás, ele estava na casa do meu pai, aqui em Santa Bárbara, fica umas 2 horas de viagem daqui. Eu peguei o carro, falei para ela me levar lá. Ela me levou lá, sentamos lá na área, na varanda do meu pai, deixaram nós dois. Nós sozinhos ficamos umas 3 horas conversando. Reconciliamos, acertamos, conversamos umas 3 horas. Passou um ano e ele morreu. Olha como esse cara morre sem eu ter conversado com ele. Não sei, de repente, eu acho que a gente tinha que ter acertado, sabe? Deus deu essa oportunidade. Deus é bom, né? Graças a Deus, né? Deu essa oportunidade. Foi a única pessoa que eu briguei na minha vida, Lindo Carlos. Nunca briguei com ninguém. Nunca guardei mágoa com ninguém, nunca guardei ressentimento de ninguém. Muitas pessoas me deram prejuízo, me deram balão, me deram. Ajudei muita gente que me. Eu te falei do cara da horta aqui, né? Foi, falou. Ali você teve. Foi desafiador ali, né? Foi desafiador, cara. O cara me traiu grandão, cara. Mesmo assim, depois eu ainda mandei uma sessão. Ele ficou ruim. O que acontece? Ele montou outra horta e o. Não sei se era isso. Os caras passaram aquele avião que passa agrotóxico, passaram num canavial e pegou na horta dele, matou tudo a horta dele. Eu tive que fazer uma cesta básica e mandar para casa dele. Então, mas não guardei mágoa do cara, não, velho. Se eu trombar ele agora na rua aqui, eu vou lá e dou um abraço nele. Não guardo mágoa, não guardo ressentimento. Dinheiro como diz a Lita, dinheiro é bosta. Não serve para nada, é só papel, sabe? Mas as pessoas são importantes. As pessoas são importantes. O pai desse rapaz, sabe quem é? Aquele seu Tiburtino que eu falei que eu fui ler a Bíblia para ele, e ele falou que conhecia a Bíblia, que foi endemoniado. É o seu Tiburtino. É um desses caras. Eu falei, se o seu Tiburtino se convertesse, esse é o impacto na vida esse cara chama Tonhão. Do Tonhão, tem mais 9 irmãos. Já pensou, cara, se o seu Tiburtino se convertesse? Só que eu acho que o seu Tiburtino morreu, porque eu passei lá outro dia, ele vendia sabe aqueles jogos do bicho? Ele não vi mais ele lá no ponto. Ele já tinha 90 anos da última vez que eu conversei com ele, acho que ele deve ter morrido. Espero que ele tenha se convertido. Mas enfim, daqui a pouco eu vou lá para o batismo. Qual que é o programa? Você teve o Camp Day ontem? Ou não? Não, o Day Camp, Valdir, vai ser no início de junho. Foi No adiado. início. Agora que Então, a gente vai ter um dia, sábado que vem, convidando alguns pastores da região para eles passarem uma manhã, uma parte do dia lá nesse acampamento, porque esse evento que eu para esse, estava expondo. pra esse projeto caminhar, a gente vai ter que fazer parcerias com as igrejas, porque o evento não é um programa por ser programa, né? É para direcionar jovens para serem discipulados, né? Adolescentes. Então aí a gente vai precisar do apoio das igrejas e o raio aqui das cidades que vão ser alcançadas é em torno aí de 10 a 12 cidades. Sim. Então, vamos começar a fazer esses contatos, essas parcerias. Aí vamos levar alguns pastores para começar a conhecer a ideia, a visão, né? Então vai ter um dia semana que vem. A gente está assim, toda semana tem reunião, estamos organizando o projeto, né, Sim. para ir melhorando. São voluntários, uma equipe, porque tem que ser no dia de semana por causa das aulas, né? Dias úteis de aula. Se você não ia encontrar com o pastor lá, que faz o papel aí do ator lá, que você falou que é um verdadeiro ator, que é legal pra caramba.
Como é, Valdir? Essa semana você não ia ter uma reunião com o brother ali, o responsável? Eu fui essa semana, tivemos reunião, sim. Ah, vocês tiveram? Foi legal? Tivemos reunião. Não, tivemos só reunião, só. Ah, eu acho uma pena aqui pra comigo. Já consegui Quando eu chegar na tiver uma cozinha hora, já. quando eu tiver uma hora dessa lá nesse local, eu vou fazer uma chamada para você ver, conhecer o local. Aí, lembra um pouco a sua chácara aí, né? Eu vou te mostrar lá o que é que tem lá para você ver. É bem legal o espaço. Você viu que o espaço aqui é legal, não é? Dá pra fazer um É. evento. Lógico que eu preciso organizar aqui, tá bem bagunçado, né? Eu penso em fazer algumas coisas aqui. Nesse sentido, assim. Uma pena aqui, não tô achando. Uma pena aqui, só tô achando. Tô achando vagem, cebola, brócolis. Cadê minha pena? Tem bastante plantação de fruta aí no Nordeste agora, né, Lila? Repete aí que tá baixinho sua ligação, Valdir. Eu tô com a cabeça baixa aqui, Tá, tá. da geladeira, dando uma pena que eu tinha aqui. Eu tô procurando uma pera aqui. Tô procurando uma pera que eu tinha aqui, né? Tá. E eu tô com a cabeça baixa dentro da geladeira. Por isso que você não estava me escutando. Eu peguei o celular agora. Aí eu falei, eu só tô achando vagem, cebola, abóbora, pimenta. Ah, achei a pera. Tá aqui. Eu comprei uma pera e comprei umas peras, umas maçãs, mas só sobrou a pera. Aí o que eu pensei, sabe o que eu fiz? Peguei e coloquei ela lá no fundo da gaveta da geladeira, senão ninguém come tudo aqui. Não, acho que não é pera, isso aqui é limão siciliano. Eu comi a minha pera. É limão siciliano. Tô na mesa aqui, tomando, começando o café aqui com Vânia. Dá um oi pra Vânia. Bom Oi, dia, Vânia. irmão. Oi, minha querida. Você sabe que eu Como estou é que... gostando cada vez mais do seu marido, né? Eita, rapaz. Seu marido está ficando Gra- um parceiro daquele, daqueles Eu amigos. tô, eu tô sentindo mesmo, viu? O negócio tá Sabe que muito, tá ficando estreito o negócio. tá ficando estreito. Seu marido está ficando um daqueles amigos que a gente encontra nos dedos da mão esquerda. Eu não sei se você sabe, Ainda, mas eu tenho ainda dois bem dedos que da é mão longe. esquerda. Hã? Ainda bem que é longe. Ele passa uma vez por dia na sua casa. Senão todo dia passar na sua casa. É, sabe por quê? Que eu falei que ele está ficando amigo que dá para contar nos dedos da mão esquerda. Eu tenho dois dedos a menos na mão esquerda. É, Ai. ele tá ficando um dono daqui, contando nos dedos da Ah, minha mão Valdir. esquerda. Achei uma coisa. Oi. Agora eu sei porque que você gosta do Lula, rapaz. Não, eu não gosto do Lula, não. Eu Eu tô sou brincando, simpático ao mas eu Lula. sei. Eu sou simpático ao Lula, por exemplo, eu admiro a história dele, sabe? Apesar de ele ter se perdido no final agora que ele acha esse negócio de corrupção. E não dá para negar, né, Lino Carlos, que ele se perdeu, né? Não, Mas tem que assim, ter eu já disse para você, né? Eu gosto de reconhecer o que os governos fazem, né? Assim, mas tá muito complicado tudo, sabe, Walter? Tá complicado demais. Mas uma. Deus é bom. Então, eu só quis brincar com você, não tem nada a ver, não. Tá. Um abraço para a Uhum. esposa. Tá dormindo lá, aquela coisa linda. Um abraço pra vocês aí também. Tô comendo minha pera, minha maçã. Não achei a pera, mas achei a maçã. Um abraço pro seu lindo, Carlos. Aldir, Deus abençoe, um abração, viu? Estamos aí, qualquer coisa liga. Tá, tá, obrigado. Um abraço, querido. Fica na paz, viu? Amém, é nóis.